Olá, queridos! Galerinha animada do 7º ano A. Começando a nossa aula de sexta-feira. Olha que beleza, mais um fim de semana, hein? A reflexão de hoje traz o seguinte: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 107, 1. Deem graças ao Senhor, ou seja, vamos ser gratos. Inclusive, na última quinta-feira do mês de novembro, né? É comemorado o Dia de Ação de Graças. Esse dia não significa que é só nele que você precisa agradecer, mas significa que é bom lembrarmos que todo dia é dia de agradecer. E sabe por quê? Porque Deus é bom. Nunca se esqueça disso. Pegue aí seu material para fazer a correção da avaliação do rendimento. Vamos lá, em 7º A. Você vai abrir aí a sua apostila na página 135, exercício 1. Vamos lá, prestando atenção. Classifique cada figura geométrica em polígono ou não polígono. Para aquelas classificadas como não polígono, justifique sua resposta. Bom, vamos relembrar? Vamos relembrar o que é polígono? É uma figura cujo contorno é fechado, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, contorno fechado, segmentos de reta e que não se cruzam. Você pode estudar isso melhor na página 132 e início da 133. Continuando, aqui, essa figura A, ela não é polígono, ok? Por que ela não é polígono? Prof, porque não está fechada. Isso, tá vendo aqui, ó? A linha, ela para aqui. Há um espaço, ou seja, a figura está aberta. Então, não é polígono e precisa justificar, ok? Vamos para a B. Bom, a figura B é um polígono, formado apenas por segmentos de reta, contorno fechado e não se cruzam. Na verdade, nós temos aqui um pentágono, né? Porque tem 5 lados. Então, letra B, polígono. Passa certo aí. Vamos lá. Letra C. Letra C não é polígono. Por quê? Porque tem curva, né? Isso, olha aqui a curva nele, ó. Tá vendo, ó? Prestou atenção nisso? Então, o contorno dessa figura não é formado apenas por segmentos de reta. Apesar daqui nós termos o segmento de reta, porém aqui nós não temos. E no polígono sempre tem que ser reto, segmentos de reta, tá? Figura D. Não é polígono, prof. Muito bem, não é polígono pelo seguinte fato. Porque aqui se cruza. Tá? Então, a figura tem segmentos de reta que se cruzam. Tá vendo aqui, ó? Ó, bem aqui eles se cruzam. Por isso que não é polígono, tá? Figura E é polígono não convexo. Ah, lembrou da outra aula, né? Mas já a gente fala deles, tá? Realmente é um polígono, pode passar certo aí. E a F também é um polígono. Isso, muito bem. Então, você só precisou justificar a C, a D e a A. Bom, continuando. Exercício 2. Classifique os polígonos de acordo com a quantidade de lados ou de ângulos. Você verá na página 133 uma tabelinha. Quando o polígono tem 3 lados, ele é triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono e assim por diante. Então, aqui, ó, figura A tem 4 lados, ele é um quadrilátero. Passa certo aí, muito bem. Figura B, 3 lados, ele é um triângulo. Isso mesmo. Figura C, 5 lados, ele é um pentágono. Figura D, 4 lados, ele é um quadrilátero. Figura E, 5 lados, ele é um pentágono. Pessoal, aqui, ó, letra F, eu até fiz questão de colocar a marquinha aqui, que teve gente que não contou direito, tá? Então, aqui é um hexágono, ele tem 6 lados. Acompanha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Continuando. Exercício 3. No polígono ao lado, identifique. Então, aqui está o polígono. Você vai identificar os vértices. Lembra? As
pontinhas, né? Onde os segmentos de reta se encontram. Tá vendo, ó? As pontinhas da figura, que são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E só para seguir a ordem alfabética, a gente começa aqui, ó. L, M, N, O, P. Mas se você não colocou nessa ordem, não tem importância, porque o importante é que você coloque as letras. Você pode ter começado pela N, pela O. O importante é que você vai colocar quantas letras aí? 5. Isso, ele tem 5 vértices. Ele tem 5 lados, tá vendo, ó? O lado L, M, M, N, N, O, O, P, P, L. Viram? Tá? E o tracinho acima que indica segmento de reta. Isso. Letra C. Os ângulos internos dentro da figura. Está vendo que tem a marquinha, né? Tá até destacado. Então, mesma coisa, né? Aqui, ó, nesse vértice L, dentro, a gente tem o ângulo interno L. Aqui, o ângulo interno M. Aqui, o N. Aqui, o O e aqui o P. E como é ângulo, coloca esse chapeuzinho, esse circunflexo. Lembra? Ângulo tem o circunflexo na palavrinha, no acento dela. Aqui também precisa porque ele representa ângulo. É o símbolo que representa o ângulo aqui, tá? E as diagonais? As diagonais, elas ligam um vértice ao outro não consecutivo, né? Como assim, prof? Ó, por exemplo, de O até N não é uma diagonal. Você está ligando 2 vértices, eu sei disso, mas os vértices são vizinhos. Tá vendo, ó? Eles são consecutivos, seguidos. Então, na verdade, de O até N, a gente tem um lado da figura. Isso. Ah, para ser diagonal, tem que ligar um vértice até o outro, mas que não seja vizinho, que não esteja perto, tá bom? Então, acompanha aqui comigo, ó. De L até O. Aí, ainda no vértice L, ó, de L até N. Tá vendo? Aqui, ó, vértice M. De M até O. E de M até P, mais 2 diagonais. E, finalmente, de P até N ou de N até P. Tá? Então, são essas diagonais aqui que a gente tem dentro deste pentágono. Lembra? 5 lados, tá vendo? Ó? Pentágono, ok? Continuando. Exercício 4. Determina as medidas dos lados de cada um dos polígonos regulares, tá? Página 134, você pode estudar mais sobre eles. Dado o seu perímetro. O que é perímetro mesmo? A soma das medidas de todos os lados de uma figura, de um polígono. Isso. E polígonos regulares, eu até coloquei, apesar de ter a informação naquela página indicada, mas eu coloquei aqui também para você acompanhar junto comigo. São aqueles em que todos os lados da figura e todos os ângulos internos dessa figura são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, são iguais, tá? Então, para ser polígono regular, tem que atender a essas 2 condições. Não basta só os lados estarem iguais. Tem que ser lados iguais, com a mesma medida, e todos os ângulos internos também com a mesma medida. Então, veja bem, este primeiro aqui é um quadrado. A característica que você já conhece do quadrado é que todos os lados dele são iguais. Mas aqui isso ficou mais claro ainda porque ele colocou que são polígonos regulares, tá? Então, todos eles são regulares, então fica mais fácil. Como o perímetro é a soma das medidas de todos os lados, se aqui a gente tem 4 lados, a gente já sabe que somando os 4 a gente vai ter 14 centímetros. Como a gente faz para achar a medida de um lado? Como? Divide por 4. Isso, então aqui, ó, 14 dividido por 4, 3,5. Resposta, cada lado do polígono mede 3,5 centímetros, tá bom? Aqui, todo triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida, eles são chamados de triângulo equilátero, ok? Então, aqui é o caso de um triângulo equilátero. E se eu sei que todos os lados medem 9 centímetros, como que eu acho um lado?
Bom, eu sei que tem 3 lados, eu faço o quê? Divide por 3, isso. Então, você percebeu que basta você ver quantos lados tem a figura para depois você fazer a divisão? É muito simples. Então, resposta da letra B, cada lado do polígono mede 3 centímetros. Letra C, olha aqui a figura C, cujo perímetro é de 12 centímetros. Quantos lados tem essa figura C? 6, é um hexágono. Isso, então você vai dividir a quantia do perímetro, que é 12, justamente por 6, porque ele tem 6 lados. É muito simples de fazer, tá? Então, você vai ver aqui que cada lado do polígono mede 2 centímetros. Muito bem. Ó, 7º ano, passa certo aí. Corrige tudo no seu material. Bom, agora nós vamos para a página, vamos ver, 137. Não dorme não, 7º A, acompanhe a correção. Pessoal, aqui temos que classificar cada polígono em convexo ou não convexo e depois classificá-lo, né, de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Então, sobre polígono convexo ou não convexo, tem na página 134 e eu acho que, deixa eu só confirmar aqui, essa tabelinha com a quantidade de lados, com o nome que o polígono recebe, está na 133, tá? Então, 133 para ver a tabelinha com os nomes e 134 para você estudar melhor sobre polígono convexo e polígono não convexo, tá bom? Vamos lá. A letra A, ele é não convexo. Ó, tá vendo aqui? É como se tivessem retirado uma parte da figura, né? E ele tem 5 lados. E se ele tem 5 lados, ele é um pentágono. Isso. Figura B, convexo, né? Tem 5 lados também. Então, também será um pentágono. Letra C, convexo. Tem 4 lados, é um quadrilátero. Isso. E a figura D, eu até fiz a marquinha aqui para vocês acompanharem. Ele tem 8 lados, ele é um octógono e não convexo, ok? Continuando, vamos lá. Próxima página, página 141. Vocês vão perceber que a gente foi para a parte que está estudando os triângulos. A partir da página 140 aí da sua apostila, tem o estudo dos triângulos, tá? E essa parte de nomear, ela está no início da página 139, tá? Depois você pode olhar. Então, estamos na página 141 e vamos agora fazer a correção do exercício 1. Vamos lá! Nomeie os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. Nossa, quanta coisa, professora! Mas é fácil, é só você utilizar as letras que aparecem aí, tá bom? Então, lados, nós temos de A até B, tá vendo aqui, ó, segmento AB, então coloca o tracinho acima. Depois nós temos de B até C, tá vendo aqui, ó, o tracinho acima. E de C até A, ok? Se você começou ao contrário, se você colocou C até B, B até A até C, sem problema algum. O importante é você colocar os 3 lados. Vamos lá. Vértices são apenas as letrinhas que eu já acabei de mostrar aqui, A, B, C. Ângulos internos dentro da figura, tá vendo? Ó, dentro da figura. Então, o ângulo A, só que aqui eles nomearam com a minúscula. Então, quando aparece essa nomeação, porque na atividade do caderno a professora ensinou que você coloca com a letra maiúscula mesmo e coloca aquele símbolo, chapéuzinho, né? Mas é que lá não apareceu letra dentro da figura. E aqui apareceu. Então, se apareceu dentro, quer dizer que essa marquinha desse ângulo está valendo A com minúsculo. Por isso que tem que pôr minúsculo aqui. Tá vendo? Aqui, ó, B minúsculo
e C minúsculo, porque apareceu. Então, quando aparece, você precisa pôr do jeitinho que aparece, tá? Ângulos externos. Fora da figura, tá vendo? Ó, o D, tá vendo? O E e o F. Lembrando que a soma do ângulo interno com o externo vai dar 180 graus, tá? Continuando. Figura B. Nós temos as letrinhas que representam aqui os vértices, né? G, H, I. Então, tá aqui, ó, vértices. G, H, I. Lados. De G até H, H até I até G, com o tracinho acima representando o segmento de reta. Ângulos internos, ó, mesma coisa que eu expliquei no outro. Tem letra, tá vendo? Ó, tem letra indicando. Então, I, o ângulo interno I minúsculo, o ângulo interno G minúsculo, o ângulo interno H minúsculo. Os externos, ou seja, fora do triângulo, então a gente tem o quê? A gente tem letrinhas também, tá vendo aqui esse ângulo externo, ó? Esse aqui é o J, viram? Esse ângulo externo é o K. E este ângulo externo é o ângulo L, tá bom? JKL, seguindo a ordem aí do alfabeto, tá? Já expliquei que se você colocou em outra ordem, não está errado. Pode passar certo aí também. Vamos finalmente, quase, calma aí, professora, que ainda tem essa página e depois tem mais uma. Página 142, exercício 3. Observe os triângulos apresentados a seguir. Observamos triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Estamos observando que está em DM. Prof, o que é DM mesmo? Decímetro, ok? É para fazer o quê? Classificar os triângulos de acordo com a medida dos lados, tá? Então, se você quiser estudar na página 141, tem essa classificação, tá bom? O que acontece? Vamos observar quais são os triângulos escaleno. Escalenos são aqueles que têm os 3 lados com a medida diferente. Isso. Então, o triângulo 3, acompanha aqui comigo, ó. Esse lado, 10,9 decímetros. Este lado, 7 decímetros. E este lado, 8,3 decímetros. São 3 medidas completamente diferentes uma da outra. Então, ele é escaleno. Outro triângulo que aconteceu isso, qual foi? O 4. Isso, tá vendo aqui, ó. 6,4 decímetros aqui. Já este lado, de M até N, 5 decímetros. E de O até N, ou N até O, 7,7 decímetros. 3 lados completamente diferentes, tá? Onde aconteceu o triângulo equilátero, que são aqueles que têm 3 lados iguais? Onde? No 1, prof. Isso aqui, ó. Este lado, 4 decímetros. Este lado, 4 decímetros. E este lado também 4 decímetros, tá? E o isósceles? Pessoal, toma cuidado aqui, porque o isósceles, ele tem pelo menos 2 lados iguais. Então, quando um triângulo tem os 3 lados iguais, ele obedece a essa condição. Horas, é só você pensar. Se ele tem os 3 lados iguais, é claro que ele vai ter pelo menos 2, não é? Então, o triângulo equilátero também pode ser classificado como isósceles. Então, aqui, ó, na hora de responder quais são os isósceles, você também pode colocar o 1, tá bom? E o outro isósceles é o 2. Isso, ó. Aqui, 3 decímetros, aqui, 3 decímetros, são completamente iguais. Não colocaram aqui, mas não tem importância, porque é visível que é diferente, né? Então, isósceles, triângulos 1 e 2. Eu sei que tem alguns alunos que não colocaram 1. Eu vi nas fotos, tá? Coloca agora, tá
bom? E passa certo aí. Continuando. Letra B. Classificar em relação à medida dos ângulos internos. Vamos olhar aqui esse primeiro. Ele tem aqui, ó, 60 graus, 60 graus. Aqui não colocaram a medida, mas se ele tem os 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero e ele também vai ter os 3 ângulos internos com a mesma medida, que aqui também vai ser 60. Você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, apesar de não estar aqui, a gente sabe que é 60, tá bom? E ele tem, então, os 3 ângulos agudos, ele é um triângulo acutângulo. Onde mais aconteceu isso? Lembra que os ângulos agudos são os menores que 90 graus. Vão guardando isso, hein? 7º ano. No 8º ano, vocês vão usar bastante essas atividades aqui também, tá? Vamos lá. Onde mais aconteceu isso? Prof, lá na figura 4. Isso. Aqui, ó, a gente tem um ângulo. Peraí só um pouquinho. Aqui, isso. A gente tem um ângulo agudo aqui, um ângulo agudo aqui e um ângulo agudo aqui. Aqui é 60, aqui é 40. 60 mais 40 é 100. Quanto que vai ser esse? Pensa, 80. Isso, tá ligada, né, aluno? Porque a soma deles tem que dar 180, né? Então, eles não colocaram, mas você já aprendeu. Então, aqui também ele é um triângulo acutângulo, porque ele tem os 3 ângulos internos menores que 90 graus, tá bom? Ou seja, agudos. Temos triângulo retângulo por aqui? Sim! Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá bom? Aqui a professora colocou aqui para vocês, ó. Então, ó, onde vamos ver isso? Na figura 3. Isso. Tá vendo aqui na figura 3? A gente encontrou aqui, ó. Aqui nós temos o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Então, figura 3, triângulo retângulo, tá? Então, aqui, ó. Vamos para o último. Triângulo obtusângulo, ele tem que ter um ângulo obtuso. O que é mesmo? Maior que 90 graus e menor que 180. Isso. Então, aqui, presta atenção. A gente tem 30 graus, ângulos agudos. Isso. E aqui, ó, maior que 90, nós temos os 120 graus, que é um ângulo obtuso. Por causa disso, ele é um triângulo obtusângulo. Então, só para repetir aqui a resposta, quais são os triângulos acutângulos? O 1 e o 4. O triângulo retângulo, apenas o triângulo 3. E o triângulo obtusângulo, apenas o triângulo 2. Passa certo aí, 7º A, e presta atenção que nós estamos chegando no último exercício. Página 147, exercício 1. Vamos que vamos, hein, 7º A? Não desanima, não. Estamos chegando aqui ao final da aula. Vamos lá. O que está pedindo aqui? Calcule o valor de x em cada triângulo. Este exercício é muito bacana porque ele nos ajuda a revisar as equações do primeiro grau. Isso, que são muito importantes também e vocês vão utilizar muito a partir de agora, viu? Mas, prof, eu não preciso montar uma equação, eu faço por raciocínio. Tudo bem. Ninguém aqui está falando que você está errado, né? Claro que você pode fazer por raciocínio, porque você aprendeu o quê? Você aprendeu que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, você pode raciocinar aqui de uma maneira muito simples, não é verdade? Você faz 64 mais 45. Então, 64 graus com 45 graus vai dar 109 graus. E você pensa, 109 graus para chegar em 180 falta 71 graus. Isso,
Pronto, você já achou o valor de x, está aqui. Por raciocínio. Mas, com o objetivo de revisar equações, a professora montou a equação aqui, né? No caso, a apostila trouxe a equação e a professora desenvolveu a equação aqui. Então, nós temos x, que é o valor desconhecido, você não sabe, faz de conta que você não raciocinou daquele jeito, você está pensativo, então coloque ele aqui. Você sabe de uma coisa, você sabe que se você somar os 3 ângulos dele, tem que dar 180. Por isso que você faz isso, ó. X mais 64, que você já tem aqui, que é este, mais 45, que é este, tudo isso igual a 180. Prof, de onde mesmo veio esse 180? Aqui, aluno, ó. Vamos repetir? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ah, prof, então eu sempre tenho que igualar 180 se eu for montar uma equação? Isso! Muito bem, é esse o seu pensamento, tá? Então, aqui, igualou 180, a gente vai fazer o que aqui? 64 com 45, 109. Aí fica x mais 109 igual a 180. Aí, esse 109, que é positivo, pela operação inversa, ele passa para o segundo membro, lembra? Que nós temos o sinal de igual dividindo a equação em 2 membros. Antes do sinal de igual, só pode ficar a letra ou o número acompanhado da letra. E depois do sinal de igual, que é o segundo membro, apenas números sem a letra. Bom, isso aqui é a maneira prática de fazer, tá? A professora não vai explicar agora aquela outra maneira do equilíbrio, não, porque senão demora muito o vídeo. Eu vou só pela maneira prática mesmo, tá bom? Então, aqui a gente vai pegar esse 109, que é positivo, ao passar por o sinal de igual, ao passar para o segundo membro, ele vem pela operação inversa como negativo. Isso, então ele era mais 109 e você passa como menos 109. 180 menos 109, 71 graus. Beleza? Exercício B. X mais x, nós temos 3x. Isso, 3x igual a 180. Esse 3 que está multiplicando, pela operação inversa, ele passa para o segundo membro, dividindo. Tá vendo aqui, ó, o sinalzinho da fração, que representa uma divisão. 180 dividido por 3, 60. Então, x é igual a 60 graus. Tá? Prof, eu raciocinei, eu dividi 180 por 3 e eu sei que é 60. Tudo bem, já disse que estou montando a equação para fazer uma revisão, tá? Aqui, letra C. X mais 72 é igual a 180. Aqui, ó. X mais 72 graus igual a 180 graus. X mais x, 2x, isso. Aí, este mais 72, pela operação inversa, ele passa para o segundo membro como menos 72. Isso. 180 menos 72 é 108. Aí, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 108 dividido por 2, 54. Isso. Então, x é igual a 54 graus. Então, aqui mede 54 graus. Tá? Então, esse 54 você vai colocar aqui. E aqui também mede 54 graus. Somando tudo dá o quê? 180 graus. Isso mesmo, 7º ano. Continuando. Finalmente, esse aqui, tá? Esse é o famoso símbolo de qual ângulo? Ângulo reto. Isso. E quanto ele mede? 90 graus. Muito bem. Então, aqui você vai ter, ó, x, que é este ângulo aqui que você está procurando, seu valor desconhecido, mais 22 mais 90 igual a 180. 22 mais 90 é 112. Aí, esse 112 que está aqui como positivo, passa para o segundo membro pela operação inversa, ele passa como negativo. Isso aqui, ele, ó, negativo. 180 menos 112, 68. Isso, então, x é igual a 68. Então, esse xzinho aqui, tá vendo? Este ângulo aqui, mede exatamente 68 graus, tá? Bom, pessoal,
E assim terminamos mais uma aula e encerramos mais uma semana também. Desde já, eu desejo para você, para toda a sua família, um excelente final de semana. Que Deus continue abençoando vocês. Beijos, meus queridos. Beijos da professora Elder e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.